meu nome é Emily e eu queria dar um pouco do meu testemunho de como foi a minha viagem para a EMF, né, Escola Missionária de Férias da Jucum Campinas 2023. Tudo começou quando eu estava pensando seriamente em fazer missões, mas eu não queria fazer em Campinas. Eu queria ter condições de pagar uma ITED lá em Curitiba. Só que aí um amigo meu começou a falar, né, da Escola Missionária de Férias que ia ter em Campinas agora em janeiro. E ele falou pra mim que ele ia e queria que eu fosse junto com ele. Só que tinha um porém, eu não queria ir, porque na minha cabeça, pra eu ter certeza realmente se o que eu queria era missões, eu ia fazer TED quando eu tivesse condições lá em Curitiba. Curitiba porque é meu sonho ir pra Curitiba, meu sonho é morar em Curitiba, então eu queria muito fazer em Curitiba e nada ia me fazer mudar de ideia. Então vai vendo o que Deus ia fazer na minha vida, porque na minha cabeça eu só ia começar a me preocupar com a obra de Deus lá na frente. Até então eu ia ter minhas coisinhas, o meu trabalho e era isso. Mas aí meu amigo falou tanto disso que eu falei assim, vou orar. E aí eu lembro que eu tava lavando louça, tava conversando com ele e enquanto eu lavava a louça eu ia orando. O Espírito Santo foi ministrando muito forte ao meu coração sobre o tempo de fazer a obra dele, de se dedicar à obra dele. E eu entendi que aquilo ali era uma permissão do Espírito Santo para eu ir. Era o Espírito Santo dizendo, vai, o tempo é agora. O tempo de você experimentar, de você entender o meu propósito para você é agora, vai. E eu falei, então eu vou. Só que eu tava com muito medo das coisas não fluírem, porque era a minha primeira viagem sozinha para uma cidade grande e não fazia muito tempo que eu tinha feito 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, então eu não sabia se ia dar certo, se eu ia conseguir. Mas, pra glória de Deus, eu conversei com meus pais e foi muito tranquilo mesmo. E meus pais entenderam que havia um propósito de Deus ali, eles creram firmemente que tinha um propósito divino ali. E foi tudo certo, foi tudo dando muito certo. E acabou que eu fui pra lá. E foi tudo muito resposta de Deus. Porque eu falei assim pra Deus, eu até quero fazer missões, eu até gostaria de fazer missões, mas eu não quero de jeito nenhum fazer missões sozinhas. Porque eu amo estar em comunhão, amo a ideia de estar com o pessoal falando do amor de Deus. E aí Deus enviou esse amigo meu, né, pra falar comigo, pra me levar pra um lugar que mudou a minha vida completamente. Eu nunca imaginava que ia mudar tanto a minha vida. E aí os dias foram passando e até que chegou a MF. Um ambiente assim, muito animado. A galera toda ali queimando por Jesus, com muita expectativa pro que ia acontecer. Os obreiros ali também, sempre muito receptivos, muito atenciosos ali. E eu falei, pô, aqui é o meu lugar. E a primeira semana foi a teórica, onde a gente ouviu sobre Deus, né? Conhecer a Deus, e a segunda semana, que foi o prático, foi fazê-lo conhecido. E nessa primeira semana foi tudo, digamos assim, uma loucura pra mim. E meio que tive um surto, porque eu falei, eu não tô acreditando que eu tô aqui, eu tô longe dos meus pais, eu deixei tudo pra trás e eu tô num lugar onde eu não conheço ninguém. Mas ao longo dessa semana teve muitas experiências sobrenaturais mesmo, né? Muita batalha espiritual, Deus deu visões, Deus me deu visão, Deus falou muito aos nossos corações, teve momentos ali surreais e eu senti muito a presença de Deus na escola, tanto no teórico quanto no prático. E foi assim, surreal. Deus foi falando tudo que eu precisava ouvir sobre o meu propósito, sobre a minha identidade, sobre o que Ele tinha pra mim. Foi um lugar muito acolhedor. Foi um tempo muito acolhedor, onde eu tava com pessoas que queimavam, transbordavam de amor por Jesus. Então teve rodinha de louvor, muitos momentos teve muita rodinha de louvor. E a presença de Deus, eu repito mais uma vez, que foi muito forte ali. Deus estava ali. Eu também me senti muito num campo minado, num campo de guerra. Eu falo que ser missionário, você está num campo de batalha, literalmente. Essa MF mudou muito a visão sobre ser missionário. Na minha cabeça eu tinha uma visão muito limitada sobre missões. Eu pensava assim, poxa, mas é isso mesmo que falam? Parece que é simplesmente você montar um discurso de Jesus te ama e levar para as pessoas. E eu queria entender mais sobre. Então, meio que, mais uma vez, foi resposta de oração para mim. Porque Deus me levou para uma profundidade. Chegando no período teórico, a gente chegou numa igreja muito acolhedora, muito acolhedora. Todo mundo muito carinho, foram separadas as equipes, né? Então cada equipe foi para um canto.
E a minha equipe, que foi a equipe 12, é uma equipe muito especial, muito maravilhosa. Todo mundo ali em turma com todo mundo ali tem um carisma muito grande, todo mundo ali transbordando Jesus, e isso era incrível, porque nesse amor por Jesus todo mundo se unia, então era muito perfeito. Foi muito maravilhoso, Deus sabe realmente o que Ele faz. Nesse tempo eu tive o meu primeiro contato com o evangelismo, assim, real. Porque antes eu já até tinha feito alguns evangelismos, mas pra mim eles tinham fracassado, porque eu travava. Então eu sempre pedia a Deus estratégias de evangelismo, como eu conseguiria abordar pessoas, sabe? Mais uma vez foi resposta de Deus para as minhas orações, porque eu fui aprendendo ali como me comunicar com as pessoas, como abordar as pessoas, até questão de vestimenta, o horário, sabe? Todas essas estratégias. Então eu fui percebendo que evangelizar, fazer missões, levar o evangelho para as pessoas não é tão simples assim. Ensinaram a gente também sobre os princípios da intercessão. Foi falado muito sobre intercessão. E uma coisa que me chamou muito a atenção disso tudo foi a intercessão. Me chama muito, queima muito no meu coração. Então, nessa MF eu também fui entendendo o propósito exclusivo, o chamado exclusivo de Deus para minha vida. Nesse período prático também, foi muito esse contato, sabe? Eu vivi na prática, na pele mesmo, o que é você sair no sol escaldante e levar o evangelho para as pessoas. E experimentei também o que é você levar o evangelho para as pessoas e as pessoas te olharem torto, xingarem você na sua frente. E por mais que essas coisas chateiam a gente, e é normal chatear mesmo, porque as pessoas estão rejeitando o evangelho, a Bíblia diz pra gente se exultar, porque o nosso galardão é grande. Então, eu fico feliz de cumprir a missão de Jesus. Fiquei feliz de poder ter levado o evangelho dele, ter incomodado o inferno. E foi ali que eu descobri que eu quero seguir esse caminho. A gente fez dança, fez teatro, fui descobrindo a minha paixão mesmo, como eu já tinha falado, fui descobrindo mais sobre o meu chamado específico, o chamado de Deus para minha vida. Descobri que eu amo teatro, amo atuar, amo dançar demais, amo demais a ideia de dançar. E é uma ideia de comunicar com as pessoas. E experimentei muito a sensibilidade do Espírito Santo. O MF tratou muito, seja sensível ao Espírito Santo. Então foi muito surreal o contato que nós tivemos ali com o Espírito Santo, que eu tive com o Espírito Santo. Foi muito incrível a direção que ele foi dando, sabe? Teve um momento de oração antes da gente fazer o evangelismo numa tarde, onde literalmente o que a gente ia fazer estava entregue nas mãos de Deus e Ele ia direcionar a gente. E foi incrível porque o Espírito Santo foi falando e foi revelando e foi confirmando ali. Então quase que a gente saía falando em línguas ali, porque foi muito incrível, muito incrível. Falou sobre alegria, falou sobre esperança, falou muitas coisas. Então Deus tratou muito ali e vidas foram salvas nesses evangelismos, sabe? Vidas foram curadas, teve testemunho de cura mesmo. A gente venceu batalhas espirituais grandes também durante o evangelismo, opressão e tudo mais. Mas Deus nos deu a vitória e é isso que importa. Eu digo que eu tive um contato muito próximo com o mundo espiritual, no sentido que parece que o céu abriu e meus olhos foram abertos e eu tava vendo tudo espiritual ali. Então foi muito surreal. O pessoal da igreja, na nossa despedida, né? Uma noite antes da gente ir embora, fizeram surpresa pra gente, eles lavaram os nossos pés. Foi uma coisa que me chocou muito, me tocou muito, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Eu nunca tinha visto ninguém me tratar dessa forma, eu nunca tinha visto igreja nenhuma fazer isso por ninguém. E eu fiquei muito chocada, eu me senti muito tocada e me senti muito incomodada a fazer isso pelos outros. Eu me senti muito incomodada mesmo, muito constrangida. A comunhão ali com o pessoal da equipe 12, cara, foi sensacional. Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe... Ele é detalhista, Ele é muito perfeito, porque Ele coloca cada coisa no momento certo. E... Cada coisa que aconteceu ali na MF foi ministrada no meu coração. Então, mais uma vez, Deus falou muito comigo, Deus falou muito comigo. Passei por lugares inimagináveis
Cara, é incrível, incrível. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Eu digo que esse prático nosso foi muito marcado também pelas pessoas que Deus colocou ali pra estar com a gente. Deus usou essas pessoas pra marcar muito a nossa MF, esse período final. Tem uma música que fala que ao partir do pão os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem Jesus é. E através desse contato com as pessoas, né, que teve os horários ali de meditação pessoal e o compartilhar, Deus foi falando no meu coração através do que cada um interpretou ali e também nas conversas mesmo, sabe? Vi muito a atuação do Espírito Santo através da comunhão, que eu posso dizer que eu voltei totalmente transformada. Eu já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Me deixou muita saudade, tá me deixando muita saudade. Não faz 2 dias direito, vai fazer 2 dias que eu cheguei e eu tô surtando. Cada obreiro ali era abençoado por Deus, é muito ungido, porque a alegria é contagiante, sabe? Não é aquele líder autoritário, mas é aquele que realmente a gente vê que faz por amor, que faz com carinho, que faz com dedicação, com temor ao Senhor, sabe? Então, eu amei esse MF, eu amo o movimento de Jocum Campinas, e essa MF 2023.1 com o tema Morada tocou muito meu coração. Me incomodou muito, Deus mexeu muito com as minhas estruturas. Teve um pregador, dos dias do período teórico, que disse que Deus ia mexer muito com a nossa estrutura. E ontem eu tava parando pra pensar em tudo que aconteceu e eu pensei, nossa, mas Deus mudou tudo em mim. E aí eu tava lendo meu caderninho e eu anotei o que esse pregador disse, que Deus ia mexer muito com a nossa estrutura nesse tempo. E eu fiquei, caraca, Deus realmente mexeu muito na nossa estrutura nesse tempo. Foi muito louco, porque hoje eu tô vendo algo sendo reconstruído dentro de mim. E a palavra de Deus diz que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão de dentro dele. Então, essa água vai transbordar. Tudo isso que eu vivi na MF ainda tá, sabe, ainda tô digerindo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter ido na MF. Foi uma experiência incrível. Foi sensacional, realmente sensacional. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Uma coisa que eu aconselho vocês, estejam abertos ao Espírito Santo. Sabe, não deixe pra depois. Sempre que houver uma oportunidade ali de você fazer obra, ora. Sabe, talvez você não se imagine um missionário, talvez você não se imagine um pregador, mas de repente aparecer uma oportunidade pra você estar ali. Ore a Deus, busca a Deus, porque, cara, o que Deus tem pra gente é muito maior do que a gente pode imaginar. Eu não me imaginaria estando nesse lugar, mas Deus me trouxe até aqui e graças a Deus, porque eu tô aqui, porque Jesus me transformou de tal forma que vocês não têm ideia. Eu queria deixar esse testemunho aqui, eu poderia contar detalhes do que aconteceu, mas ficaria muito extenso, mas, sério, a SMF tava demais, foi incrível. O meu ano de 2023 começou com o pé direito dessa vez. Eu creio que um momento da MF passou, mas o que foi tratado ali, o que foi feito ali é eterno, porque Deus tem propósitos eternos. Deus certamente estava ali, então tudo que Deus fez ali vai permanecer. Cada um vai seguir o seu caminho, mas eu creio que vai seguir sob a direção do Espírito Santo. E eu desejo a cada um que está vendo esse vídeo que Deus fale no seu coração através desse testemunho, que os seus olhos possam ser abertos neste momento para o que Deus tem para sua vida. Você possa se lembrar a ordem que Jesus deu não só para os missionários, mas para todos os seus filhos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Que você possa conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O lema do movimento Jocum Campinas é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que esse seja o seu lema, que esse seja o nosso lema, porque é para isso que nós estamos aqui. Então que Deus te guie, que Deus te dê a direção para sua vida, que você possa se encontrar no Senhor, que a sua vida seja entregue totalmente nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para sua vida. Pode não ser em missões, pode ser cantando, pode ser pregando, fazer vídeo para internet, não importa o que é, mas o que Deus quer fazer através de você é muito poderoso. E se você se entregar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se entregue ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.